Vamos então começar a nossa conversa, gente, justamente com esses tweets do ex-presidente Lula. Vamos já pôr o primeiro aí na tela, produção? A Marina, abre aspas, a Marina escolheu outro caminho, que Deus a abençoe. O Ciro decidiu que quer o voto de quem odeia o PT, que vá com Deus. Se for possível construir um projeto para reconquistar a democracia, tamo junto. Mas na eleição, cada um vai tocar o seu projeto. Em seguida veio essa postagem, gente, abre aspas. Eu já disse que não preciso ser candidato outra vez, apesar de achar que vou viver até os 120 anos, kkkk. O PT tem muita gente boa, tem o companheiro Fernando Haddad e o PCdoB tem o Flávio Dino. Eu quero ser cabo eleitoral. Meu caro Adrilles Jorge, acho que esses dois posts já são mais do que suficientes para a gente começar a discutir, né? Vamos lá, o seguinte, que leitura que você faz dessas manifestações do ex-presidente Lula, hein? Bom, você começou no introito desse programa dizendo que Bolsonaro é um inimigo público da esquerda. Eu acho que o Lula é o maior inimigo da própria conjunção da esquerda, porque ele se situa num culto à própria personalidade como caminho direto à democracia. Você percebe que ele fala pelo PT. O PT remete ao Lula como se fosse um líder sectário, um líder religioso. O Lula é ressentido, é rancoroso, é narcisista, ele não perdoa a Marina por ter largado o PT, ele não perdoa as críticas do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, por sua vez, diz que também se sentirá muito humilde se receber o apoio de Lula em nome de uma conjunção democrática. Ou seja, a esquerda sempre tem esse paradoxo latente e patente, né, meu caro Matias? Ela é uma religião coletivista, ela luta em prol do coletivismo, mas ela é extremamente narcísica no apoio idílico aos seus líderes espirituais, Mao, Lenin, Stalin, Trotsky. E agora o nosso querido Lula quer reconquistar a democracia, mas desde que centrada ao culto de sua própria personalidade. E ele, para isso, ele não se esforça, não tem o menor tipo de prurido em dividir a própria esquerda. Existe até aquele provérbio latino, né? Divide e reina. Porque ele sabe que, no fim das contas, a esquerda está tão perdida, até porque o próprio Bolsonaro já dá conta de fazer oposição a si mesmo, e os líderes da esquerda estão todos encampados, Ciro Gomes numa agressividade proverbial, tratorando os seus inimigos. A Marina, sempre falando, remetendo a questões ambientalistas, teve menos de 1%. Ela só é lembrada exatamente pela mídia progressista que fica do lado. Ela teve menos votos que o Cabo Daciolo. Pelo amor de Deus, é uma expressão absolutamente morta na política nacional, no meio do povo. E o Lula segue sendo o líder de uma esquerda carcomida dentro de si. Resta esperar à esquerda que o Bolsonaro haja de maneira bastante contundente contra o próprio governo, o que não é muito difícil de acontecer, como a gente tem percebido nos últimos tempos. Muito bem, Zé, o Lula foi provocado a fazer esse tipo de manifestação ou, como se diz no linguajar jurídico, agiu de ofício, hein? É o retrato real, duro ali da situação. É a separação, como o Chico Buarque escreveu ali, meu sangue errou de veia e se perdeu, né? Há uma situação atual difícil de separar e é preciso, é o momento da separação, de tirar o PT da esquerda. O PT não é esquerda, num determinado momento chegou a representar de uma forma até totalitária. Sobre essa posição do ex-presidente Lula, a dificuldade é admitir isso. O PT não representa a esquerda. E tem hoje como única bandeira, o anti-bolsonarismo. E o grupo do presidente Jair Bolsonaro gosta disso, porque ganha do PT. Então, os dois se transformaram ali em codependentes. Um depende exatamente do outro. O PT se perdeu. O PT se perdeu hoje aqui, várias reuniões, eu já acompanhei reuniões aqui, da esquerda, sem o PT. E não quer o PT. Um exemplo, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, o PT chegou atrasado, ele quer entrar agora no processo, a esquerda não deixa, não quer, inclusive pela resistência que o PT tem em alguns setores. A história do Ciro Gomes, o PT raciocinou o seguinte, olha, se eu chego no segundo turno, por que eu vou apoiar alguém para chegar no segundo turno? E vamos ver quem chega no segundo turno, e o Ciro não gostou disso porque queria exatamente os votos do PT. Então, assim, a esquerda está perdida, está dividida, muito dividida. O Flávio Dino não reúne a esquerda, não há ninguém que possa reunir, o Haddad muito menos, e toda a esquerda acha que já passou, o PT já passou.
A esquerda está hoje sofrendo uma resistência tão grande, mas tão grande, que não tem nem como fazer campanha eleitoral. Eles estão tirando os nomes socialista, comunista, dos partidos políticos. Não tem mais partido político com nome socialista. O PCdoB, que tem aquele logotipo lá de um martelo, uma foice, o Brasil nunca usou aquele martelo. Aquele é um martelo de mina, de carvão. Aquela foice, aquele ancinho, não é usado aqui no Brasil num tempo que ninguém nem sabe mais o que é aquilo, porque agora é aparador de cana, uma roçadeira mais moderna, então isso não existe. Então, o PCdoB está discutindo tirar do nome, né, o comunismo. Então, assim, a esquerda está perdida, o PT só tem uma bandeira, que é o anti-bolsonarista, né, e pronto, não tem mais nenhuma proposta, isso não ganha eleição. Então, esta é a situação, é o momento da separação. É preciso definir o que é quem dentro desta ala que perdeu a última eleição. Isso ficou muito claro. Agora, Zé, me permita insistir um pouquinho contigo nesse assunto. Há um racha interno se iniciando dentro do PT, né? Eu vejo, principalmente uma ala mais jovem, né, do PT, de deputados mais jovens, uma parcela da juventude petista, questionando, né, esse reinado do presidente Lula sobre o PT durante todos esses anos, né? Você acha que isso tem consequências? É muito difícil. Sempre existiu rachas, divisões no PT, né? Democracia pela base, enfim, são vários segmentos que se unem. Uns se unem num determinado momento, se unem outro e tal. E tem aquela história do PT de quando fecha, todo mundo vai junto. Essa é a característica do PT. As divisões são discutidas internamente, quando eles fecham, todo mundo tem uma ideia. Só que todas as decisões estão sendo tomadas nos últimos anos pelo ex-presidente Lula, presidente do PT, presidente de ontem, que a presidente Gleisi Hoffmann não manda mais do que Lula, é o Lula que manda no PT. Então isso está cansando. Mas, mais do que cansar, está diminuindo o tamanho do PT, porque quem não entra nesta igrejinha fica fora do partido, aí vai procurar o Dino, vai procurar o Ciro e a própria Marina, enfim, outra ala do PT. O PT está sendo excluído desse processo. Muito bem. Adrilho, você quer comentar? Pergunta para o Zé Maria. O Zé Maria diz que o PT está sendo praticamente expulso do escopo da esquerda no país, mas ainda se centra na personalidade, a própria esquerda e o próprio PT, na personalidade, na persona, no culto à personalidade do próprio Lula. Fora de Lula e fora do PT, quem você define como esquerda? Porque o Ciro Gomes é um centro meio esquisito. A Marina, infelizmente, é uma morta política hoje. Quem representa essa esquerda para fora do PT hoje em dia? Olha, é uma pergunta interessante, porque no imaginário ali das mídias, a esquerda hoje é tudo que não é Bolsonaro. Mas não é bem assim, não é bem assim. É uma recomposição, é por isso que eu estou dizendo, o PT ainda se acha esquerda, o suprassumo da esquerda, mas não é mais. Já existe um pensamento médio que acha que o PT se desgastou demais, é preciso se livrar das denúncias sérias de corrupção que impedem o debate ideológico, né? Hoje se fala em PT, se fala em esquerda, lembra de corrupção, de roubo. E é esta a dificuldade de se livrar desta acusação e começar a discutir ideologicamente, é onde eles acham que ganham o debate, né? Mas o mundo virou, o mundo deu um giro, não dá mais para discutir esse assunto. Agora, todos os debates são pontuais. O PT está sendo colocado à esquerda porque é centralizador, não deixa ninguém se candidatar, tem que estar sempre em cabeça de chapa, e isso acabou provocando essa divisão, e agora ele será excluído do processo da esquerda.